Bom, agora, para terminar, eu queria falar um pouco sobre os desafios que a gente antevê para o salário mínimo, né? Quais são os argumentos atuais contra o salário mínimo em si ou contra o reajuste do salário mínimo, o aumento do salário mínimo? Tem uma discussão que é mais teórica, que fala que o aumento do salário mínimo provoca desemprego, aumenta a informalidade, piora a desigualdade entre rendimentos do setor formal e do setor informal, gera inflação. Bom, grande parte dessa discussão teórica, né, ela foi desmentida pela evolução recente do salário mínimo, né? Se a gente pegar 2004 para cá, o salário mínimo, o poder aquisitivo, o valor real do salário mínimo aumentou muito, o desemprego caiu, a formalização caiu, né, e a desigualdade caiu. Então, essa argumentação, ela, na verdade, ela foi meio colocada em xeque pela realidade do desempenho econômico e social do Brasil nesse período recente. Uma outra discussão, um outro argumento contra o salário mínimo são os argumentos fiscais, particularmente no que diz respeito à previdência social, uma vez que o salário mínimo estabelece o piso para a previdência, e as finanças públicas municipais. E, por fim, o último argumento é que no empresariado começa a surgir que a elevação do salário mínimo está começando a pressionar o salário do setor privado. Bom, quais são os desafios, então? Eu acho que o primeiro desafio é garantir a continuidade da política de valorização do salário mínimo. E aqui eu faço uma inversão no discurso usual. O discurso usual é o seguinte: bom, tem problema fiscal, não dá para pagar o salário mínimo porque isso vai pressionar as finanças públicas, então vamos segurar o salário mínimo. Eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar o contrário, a gente tem que pensar formas de viabilizar a continuidade do processo de valorização do salário mínimo. Então, a gente tem que pensar em viabilização, em como tornar isso possível, né? E a gente tem que sair dessa armadilha da economia de baixos salários no Brasil, né? Um outro desafio é a instituição da Comissão do Salário Mínimo, que deve ser uma comissão para avaliar os seus impactos, discutir com a sociedade como é que o salário mínimo, o processo de valorização do salário mínimo, propor e estabelecer valores para o salário mínimo. Um terceiro desafio é fortalecer as políticas de implementação, fiscalização e sanções para a garantia da efetivação do salário mínimo, né? Um quarto desafio, eu já estou terminando, é articular as negociações do salário mínimo de base, né? O que eu estou chamando os salários de base? Salário mínimo, pisos estaduais naqueles estados em que existem pisos definidos em lei estadual, e os pisos de categoria. Quer dizer, como é que essas três políticas que estabelecem pisos salariais podem se articular? Articular salário mínimo e políticas sociais, que não são contraditórias. Muitas vezes é dito que, enfim, ou se reajusta o salário mínimo, ou se faz política social, política de renda mínima, Bolsa Família. Na verdade, esses dois instrumentos devem ser articulados e combinados para combater a desigualdade e a pobreza no Brasil. E, portanto, eu acho que nosso desafio continua sendo estabelecer e desenvolver um projeto de nação para o país que combata as desigualdades. É isso. Muito bem. Muito obrigado, Fred, pelo panorama geral que você nos apresentou e pelo respeito absoluto ao seu tempo. Inclusive, sobraram 2 minutinhos aqui para a mesa, que agradece. Serguei, então, agora é a sua vez. Okay. E o nosso livrinho? Bom, queria começar agradecendo o convite, especialmente agradecendo o João e a Ana Flávia, porque se não fosse por ambos, eu não estaria aqui, com certeza. Bom... E eu também queria começar pedindo desculpas a pessoas que entendem de ciência política e de séries temporais, porque eu não entendo muito dessas coisas e vou me outorgar o direito de falar disso. Aí depois vocês podem julgar se eu falei bobagem ou não, tá? Bom, eu tentei colocar o salário mínimo e as transferências de renda, um pouco comparar os dois
e ver um pouco como é que que relação eles têm com relação à desigualdade, tá? Bom, primeiro esse gráfico, que é muito parecido com o gráfico que já foi apresentado pelo Federico, que mostra a evolução grande do salário mínimo real desde a estabilização, né? Eu só queria apontar uma característica desse gráfico, que é o seguinte: claramente dá para ver que o salário mínimo está subindo mais rapidamente nos últimos anos do que, digamos, durante a década de 90. Né? E eu tentei achar onde é que estava essa quebra, e aí eu peço perdão a todo mundo que trabalha com séries temporais, porque eu fiz de um jeito meio... um pouquinho melhor do que no olho. Né? E o que eu achei é que essa quebra se dá em janeiro mais ou menos de 2005, né? 2004, 2005 é quando ela se dá. É a quebra que se melhor ajusta a essa curva, né? O que veio depois da mudança de governo, bem depois. Então, eu não quero desmerecer o governo Lula e nem o esforço do governo Lula em aumentar o salário mínimo, mas mostrar que esse esforço só foi possível depois de um certo tempo, quando a situação fiscal permitiu, que é, aqui que eu tenho, o total dos benefícios indexados ao salário mínimo, né, claro que não entra o salário mínimo no setor privado, né? A linha azul é o observado e a linha vermelha seria como teriam sido a evolução desses benefícios se o crescimento fosse o crescimento igual ao de 2003, o crescimento igual antes de 2003, né? O crescimento anêmico da década de 90, principalmente da segunda metade da década de 90. Então, a gente vê que daria um problema fiscal, né? Ou potencialmente um problema fiscal, não sei, mas chegaria a um valor mais elevado e que certamente não aconteceu. Né? Claramente, a gente está conseguindo aumentar o salário mínimo rapidamente porque o espaço fiscal existe. Bom, voltando um pouquinho, algumas descritivas sobre o salário mínimo. Aqui é uma série mensal do salário mínimo dividido pelo salário mediano e o salário mínimo dividido pelo salário médio, para mostrar que também, como porcentagem do salário mediano e do salário médio, o salário mínimo vem crescendo. E o interessante é que ele vem crescendo mais ou menos linearmente durante esse período todo, como essa porcentagem. Então, não se vê tanta inflexão como nos outros casos. Isso aqui é, claro, a população ocupada com pelo menos 16 anos, trabalhando 30 horas ou mais. Então, eu tirei quem trabalha de menos de 30 horas para não ter aquele problema do horário que o Federico falou. E aqui a mesma coisa, salário mínimo sobre salário médio, salário mínimo sobre salário mediano, usando a PNAD. Né? Aí não é uma série mensal, é uma série anual. Então, o que a gente está vendo? O salário mínimo aumenta. Ele aumentou bastante, né? Mais segundo alguns critérios, menos segundo outros, como porcentagem do salário mediano, ele não chega a dobrar, mas chega próximo de dobrar, como porcentagem do salário médio também chega próximo de dobrar. Né? Num período que foi, parte desse período, bastante difícil em termos fiscais, embora na segunda metade do período não foi tão difícil. Não na metade, nos últimos anos desse período, não foi fiscalmente tão difícil. Tá? Bom, então guarda isso aqui na memória um pouquinho, que depois eu vou voltar a explicação, né, a esse fato, o fato de que o salário mínimo bombou nesses últimos 10 ou 15 anos. Né?